Que seu dia e sua semana sejam abençoados. Hoje a gente vai mergulhar em águas bem profundas, misteriosas e, sendo bem sincera, aterrorizantes. Com certeza. É um enigma saído de um dos livros mais antigos da Bíblia. Exato. Imagine o cenário. Um homem, Jó, que perdeu tudo, passa dezenas de capítulos debatendo e questionando a justiça de Deus. E quando Deus finalmente responde, a resposta não é o que ninguém esperava. Não mesmo. Em vez de explicar o porquê do sofrimento, ele começa a falar sobre a natureza e, no clímax, descreve Essa criatura, o Leviatã. e a pergunta que fica é... Por quê? É a nossa pergunta hoje. Usando as notas de estudo das Bíblias Holman e Nova Almeida atualizada, a gente vai tentar entender o que o Leviatã tem a ver com o sofrimento humano. O próprio texto já começa com um desafio, né? Sim. No capítulo 41 de Jó, a primeira pergunta já dá o tom. Você é capaz de pescar o monstro Leviatã com um anzol e prender a sua língua com uma corda? E a resposta, como a gente vai ver, é muito mais profunda do que um simples não. Então, vamos começar pelo básico. Que criatura é essa? Quando eu ouço Leviatã, a minha imaginação vai direto para um dragão marinho, sabe? Talvez um dinossauro. E essa é a reação natural. As fontes mostram que, historicamente, tentaram identificar o Leviatã com tudo isso. Baleias, tubarões gigantes, até monstros puramente mitológicos. O nome em si já é bem imponente. Exato. Só que os estudiosos, analisando o contexto, chegam num candidato um pouco mais pé no chão. E qual seria? Ambas as nossas fontes, tanto a Holman quanto a NA, apontam para uma possibilidade bem forte: o crocodilo do Nilo. O crocodilo? Peraí, com todo o respeito aos crocodilos, que são animais incríveis. São máquinas de matar pré-históricas. Sim, mas a descrição que vem a seguir parece ser de uma categoria totalmente diferente. Como que os especialistas conciliam um crocodilo com um monstro que parece cuspir fogo? Essa é a pergunta-chave. E a resposta tem, duas partes. A primeira é cultural. Certo. A Bíblia Holman lembra que no Antigo Egito, que era ali vizinho, o crocodilo não era só um bicho. Ele era um símbolo do poder do faraó. Uma força da natureza temida, reverenciada. Ah, entendi. Então, para quem ouvia a história na época, falar de um super crocodilo já passava uma imagem de poder absoluto. Justamente. E a segunda parte, que a Nasha destaca, e que é talvez a mais importante, é que a identificação exata do animal é secundária. Como assim? Uma poética exagerada ou outra criatura, o ponto do autor não é fazer um documentário de zoologia. O foco é apresentar um ser da criação de Deus, governado por ele, mas que está completamente fora do nosso controle. Então é o conceito que importa. É o conceito. O animal é o veículo da mensagem. E essa ideia de fora do controle humano fica muito, muito clara. O texto chega a ser sarcástico. Pergunta se Jó conseguiria fazer dele um bicho de estimação. Exato. Brincar com ele como se fosse um passarinho ou prendê-lo para as tuas meninas. A passagem inteira é construída para demolir qualquer ideia de domínio humano. A ideia de fazer um acordo comercial com ele, de reparti-lo entre os negociantes, é tratada como um absurdo. Um absurdo completo. A criatura não vai fazer muitas súplicas, nem usar palavras brandas, ela existe em outra realidade, sabe? E o texto nos coloca no lugar do caçador, mas só para mostrar o nosso fracasso. Essas perguntas retóricas vão nos desmontando. E aqui, os comentaristas da Holman trazem um ponto crucial. Essa descrição não é só para Jó admirar um animal, é um desafio direto de Deus. Cada verso que diz você não pode fazer isso com ele, é Deus dizendo nas entrelinhas, e você também não pode fazer isso comigo. Nossa, faz todo sentido. A incapacidade de domar o Leviatã é uma analogia para a incapacidade de Jó entender os caminhos de Deus. Exatamente. Isso fica ainda mais pesado quando o texto fala do terror psicológico. Tem um verso que diz que a simples esperança de capturá-lo já é uma ilusão. Sim, ele diz, não é fato que alguém cairá por terra só em vê-lo. A mera visão dele já te derrota. É um nocaute psicológico. A mensagem é,
Ser humano, você não está nem na mesma categoria de peso. Se você não aguenta nem olhar para a criatura, como ousa querer debater com o criador dela? É um argumento para restabelecer as proporções. Perfeito. E depois dessa barreira psicológica, aí sim vem a descrição física, que é de tirar o fôlego. Parece um roteiro de filme de monstro. Totalmente. Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. Só essa frase já cria uma imagem muito forte. E a partir daí é um desfile de superlativos. As escamas são excelentíssimas, como escudos de bronze. E o detalhe é incrível, diz que são tão juntas que nem o ar passa entre elas. É uma armadura biológica perfeita, impenetrável. Eu quase consigo ouvir o som das armas batendo e ricocheteando nela. E aí a gente chega na parte que você comentou antes. Aqui desafia a ideia de ser só um crocodilo. Os versos de 18 a 21. Sim, diz que os espirros dele fazem resplandecer a luz, e os seus olhos são como os raios do amanhecer. Poético, né? Muito. E aí fica ainda mais fantástico. Da sua boca saem tochas. Faíscas de fogo saltam dela. E das narinas procede fumaça. O hálito dele, supostamente, acende os carvões. Aqui a gente já está em território de dragão. E é aqui que a gente precisa entender a linguagem poética da época. A nota da Allman ajuda muito, explicando que isso é linguagem figurada, são símiles. Símiles, comparações. Isso. O autor não está afirmando que um crocodilo literalmente cuspia fogo. Pensa num crocodilo grande saindo da água num dia frio. O vapor que sai das narinas dele Com a luz do sol batendo. poderia ser descrito como fumaça. A água que ele espirra, refletindo a luz, como faíscas. Os olhos dele, logo acima da água ao amanhecer, refletindo o sol, seriam como os raios do amanhecer. Ah, agora faz muito mais sentido. Os comentaristas até sugerem que essas imagens de fogo e fumaça podem ter sido inspiradas em mitos da época, como os do deus Baal, para comunicar um poder tão grande que era preciso usar a linguagem dos deuses. Não é um relatório científico, é um poema épico para passar a sensação de poder. Exatamente. E essa sensação é reforçada pela invulnerabilidade dele. As armas humanas não são nada. O coração dele é duro como uma pedra. Sim, a lista de armas que ele ignora é quase cômica. Espada, não faz efeito. Lança, dardo, flecha, inúteis. Para ele, o ferro é como palha. E o bronze como madeira podre. As pedras atiradas com funda que derrubaram Golias, para ele se transformam em palha. E a minha parte favorita: ri-se do brandir da lança. Ele não só resiste à arma, ele acha divertido. É o desprezo no poder dele que o torna tão assustador. Ele não nos leva a sério. Ele não só existe no ambiente dele, ele domina. O texto diz que ele transforma o mar numa panela fervente e deixa um rastro luminoso no abismo. O que nos traz de volta a grande questão. Depois de tudo isso, por quê? Por que Deus diz isso para Jó? Um homem que já foi esmagado pela vida. Parece quase cruel. É uma reação compreensível. Mas a interpretação que as fontes dão vai na direção oposta. Não é sobre humilhar Jó. É sobre recalibrar a perspectiva dele. Recalibrar? Como assim? Pensa bem. Jó passou o livro todo focado na própria dor, no seu próprio eu. O Leviatã força ele a tirar os olhos de si mesmo e olhar para algo tão vasto, tão poderoso, que a perspectiva dele é forçada a mudar. É como se a imensidão do monstro diminuísse o tamanho do problema dele, não invalidando o sofrimento, mas colocando em outro contexto. Precisamente. A descrição do Leviatã é o clímax do argumento de Deus. Como as notas da NA e da Holman apontam, o poder do Leviatã é um reflexo do poder do Criador. Do menor para o maior. É o argumento a fortiori. A questão que amarra tudo está no versículo 10. Ninguém é tão ousado que se atreva a provocá-lo. Quem, pois, é aquele que pode erguer-se diante de mim? Essa é a virada. Jó, você não consegue nem sonhar em enfrentar essa criatura que eu fiz. Como você espera me chamar para um debate? Bom, é isso. O monstro vira um espelho para a limitação humana. E Deus não teme essa criatura. Ele a descreve com orgulho, com autoridade. Ele diz: não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua força, nem da beleza da sua estrutura. E deixa claro quem está no comando. O que está debaixo de todos os céus é meu. Tudo, inclusive essa força caótica, pertence
e responde a ele. Isso nos leva ao último verso, que é a coroação de tudo. O Leviatã olha com desprezo tudo que é alto. É rei sobre todos os orgulhos. Que frase! Essa é a conclusão teológica. O Leviatã é o ápice do poder no mundo criado. Ele olha para as coisas que nós, humanos, consideramos grandes e imponentes e as despreza. Ele é o rei sobre todos os filhos do orgulho. Isso. É um alerta final contra a arrogância de achar que podemos julgar Deus com a nossa perspectiva limitada. Então, no final das contas, não é sobre o monstro, é sobre o orgulho. Exatamente. Deus não está apresentando um monstro, ele está segurando um espelho. O Leviatã é o rei dos orgulhosos, mas a pergunta que fica no ar é: e quem é o rei do rei? E nesse momento, o queixo de Jó e o nosso deve ter caído. Porque a resposta, claro, é o próprio Deus. Nossa análise hoje mostrou que o Leviatã é muito mais do que um monstro. É um argumento vivo, um símbolo do poder da criação que nos lembra da nossa limitação, mas que aponta para a grandeza do Criador. O objetivo não era humilhar Jó, mas reorientar a perspectiva dele. E para a gente refletir, fica um último pensamento. O texto diz que essa criatura é rei sobre todos os orgulhosos. O que significa para nós hoje, num mundo que valoriza tanto o poder, considerar que talvez existam forças no universo que olham para o nosso orgulho com total indiferença ou até desprezo. É um convite à humildade. Que Deus abençoe todos os ouvintes.